Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de programação na linguagem C. Ok? Uma velha máxima do mundo dos programadores diz que a pessoa só aprende a programar programando. Tive um professor que me disse que aprender a programar é como aprender um novo idioma. A pessoa tem que praticar de dia e de noite, se a pessoa realmente estiver interessado em aprender. Ok? Então, futuros programadores, sejam bem-vindos ao nosso curso de programação na linguagem C, certo? O que nós vamos precisar? Nós precisamos de um ambiente de programação, ou seja, é uma IDE, ela é Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é uma IDE, certo? O nosso curso, ele vai ser todo desenvolvido no ambiente do Linux. Eu uso Linux, certo? Mas isso não impede que você também que usa o Windows não possa desenvolver programas em linguagem C, certo? Pois o código não muda. O código C ele pode ser tanto implementado em um ambiente Windows, tanto em um ambiente Linux. Tem algumas, uma outra biblioteca que tem no Windows, não tem no Linux, mas que de forma geral não interfere no nosso desenvolvimento em si, certo? Para esse curso, durante todo o curso, eu vou usar a IDE chamada CodeBlocks, certo? O CodeBlocks, ele é um software livre, certo? De código aberto, e para você instalar ele no ambiente Linux, você pode instalar via linha de comando ou pelo modo gráfico. Pelo modo gráfico você vem no seu gerenciador de aplicativos, no Linux Mint que eu uso, ou Ubuntu no Synaptic, você é que sabe o ambiente que você usa, certo? Digita sua senha e espera o gerenciador de aplicativos abrir para você procurar o seu CodeBlocks, certo? E para quem usa o Windows, não tem um CodeBlocks? Claro que tem um para o Windows, você pode usar o seu Windows. Pronto, nosso gerenciador de aplicativos aqui abriu, ok? Nós vamos procurar aqui na nossa caixa de pesquisa CodeBlocks, certo? Teclamos Enter e esperamos aparecer os resultados. Aparecendo o resultado aqui, selecionamos, damos 2 cliques, selecionamos e pressionamos Enter para que ele abra a janela de instalação do CodeBlocks, certo? Ele vai instalar, clicamos em instalar, e ele vai instalar todos os pacotes que dependem da instalação do CodeBlocks, certo? Vai instalar o compilador, o GCC, o GNU, GCC, todas as bibliotecas, arquivos de cabeçalho, essas coisas, ok? Enquanto ele instala aqui, vamos ver aqui para você que usa Windows, a instalação é um pouco diferente. Você pode procurar aqui CodeBlocks, certo? Você vem para a página do CodeBlocks, ok? A gente pode instalar no Linux por aqui também, mas eu prefiro sempre instalar aplicativos que já estão no nosso gerenciador de aplicativos, que são as versões mais estáveis, sujeita a pouco erro, ok? Pronto, você vindo aqui na página do CodeBlocks, certo?
vem aqui na página de downloads, ele vai abrir várias opções, certo? Você clica, você tem a opção de baixar o código fonte, compilar ele e instalar, mas nós vamos aqui a baixar o binário desse arquivo. Clicando naquela primeira opção, certo? Nós vamos clicar aqui nessa primeira opção, download de binary release, certo? Aí você chega, ele traz você a uma página onde você vai poder baixar. Aqui tem para o Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10, Linux 32 bits, Linux 64 bits, Mac OS X, certo? Nós poderíamos, certo, instalar no Linux por aqui o Ubuntu. Esse pacote do Ubuntu ele é instalável também no Mint, que o Mint é um derivado do Ubuntu, mas nós estamos interessados aqui em instalar no Windows, nesse caso, certo? Você vai procurar, essa é a versão mais recente, 16.1 do CodeBlocks. Eu não sei se já está estável, não sei. Eu sei que para o Linux eu prefiro pelo gerenciador de aplicativos ou pela linha de código. Você pode ver aqui que ele já está instalado, certo? No meu Linux, certo? Já está instalado. Aí eu já posso fechar essa aba. Para você que usa o Windows, você vai instalar o CodeBlocks, certo? Com o compilador GNU-GCC. Então você vai ter que escolher essa opção aqui, CodeBlocks, essa versão deles, mingw setup.x, ok? Tem que ser essa aqui, essa opção aqui, porque as outras ele não vai instalar o compilador. Então você vai ter uma só ideia sem um compilador, certo? Essa é a opção completa. Você vem aqui, sourceforce.net, você clica nessa opção aqui, certo? Ele vai abrir a página de download, ok? Aí você vai baixá-lo. Eu não vou baixar porque para mim não tem sentido baixar, que eu uso Linux. Mas você clica em salvar arquivo no seu computador, e onde o arquivo foi salvo você dá 2 cliques que o seu Windows ele se encarrega de salvar, de instalar o programa para você, ok? Essa é a opção para quem usa o Windows. Eu não vou fazer isso porque eu uso Linux, certo? Pronto, nós podemos abrir o nosso CodeBlocks. O nosso CodeBlocks está aqui na aula de desenvolvimento, certo? Ele está aqui, eu vou botar ele. Essa é a versão 13.12, que é a versão é uma versão estável. Mas você que usa o Windows, você também pode usar o Dev C++, que é uma ideia muito boa também. Quando você abre CodeBlocks pela primeira vez, ele vai detectar o seu compilador, GNU-GCC Compiler, status detectado. Portanto, você abriu aqui, certo? Você percebeu que o seu compilador foi detectado, GNU-GCC Compiler detectado. Você clica OK, certo? E aqui está o seu CodeBlocks aberto, ok? Você pode também
usar como padrão para executar os programas que você compilar. Quando você compilar, o terminal do seu Linux. No caso do Windows, não é necessário, que já é padrão já o CMD do Windows. Settings, ok? Environment, certo? E vem aqui, ó, Terminal to Launch Console Program. Você vem aqui e escolhe o seu GNOME Terminal, certo? Aí quando você clicar, quando você compilar um programa e executar o programa, ele vai ser executado no seu terminal, certo? Bom, nós vamos usar no nosso curso ele em inglês mesmo. Antes de começar, o objetivo dessa aula hoje, além de instalar a nossa IDE, é mostrar a vocês que é aconselhável sim usar uma IDE, que a IDE ela oferece muitos recursos de autocompletar, recursos das sugestões de código, certo? Mas eu queria mostrar a vocês que é possível programar usando um editor de texto comum, como no Windows o bloco de notas, e aqui o nosso Gedit ou Shed, certo? Eu vou fazer isso aqui só como exemplo, ok? Como um primeiro exemplo, mas no decorrer do nosso curso nós usaremos a IDE, ok? Isso é só um exemplo para vocês saberem que existe essa opção, certo? Eu vou mostrar a vocês hoje como a estrutura básica de um programa em C, o que todo programa em C tem que ter, certo? Uma maneira da gente se acostumar a fazer o correto e o bonito é fazer sempre que a gente fizer. Então, nós devemos sempre começar o nosso programa dizendo que programa é esse, certo? Ou seja, nós vamos colocar um comentário. Um comentário na linguagem C em mais de uma linha, certo? Você começa ele com uma barra e um asteriscos, ok? Aí escreve, veja. Esse é um programa, é estrutura básica de um programa em linguagem C, certo? Na linha de baixo, eu estou botando só por botar, certo? Quando temos um comentário, certo? O nosso compilador ele vai ignorar. Se quando formos compilar o nosso programa, o compilador encontra esse sinal aqui, certo? E no final o outro sinal, ele sabe que isso é um comentário, então ele vai ignorar isso. Isso não é um código, isso é um comentário para os humanos saberem o que estão fazendo. Nós precisamos disso, certo? Você precisa dizer, né? Começa sempre um programa dizendo o que é que esse programa faz. Nesse nosso caso, é uma estrutura básica de um programa em C, certo? Que vai imprimir na tela uma mensagem, certo?
uma mensagem, ok? Certo. Dizemos quem é o autor, certo? Autor, eu prefiro estar assim, ó, autor, no caso eu, você bota o seu nome, ok? E a versão. A versão é importante a gente colocar a versão porque às vezes a gente faz um programa e ele não fica do jeito que a gente quer. Aí a gente vai modificar o código, a gente bota a versão 1, versão 2. No caso, isso aqui é a versão 1 ou 0.1. Eu consigo botar 0.1, certo? E fechamos o nosso comentário. Aí para fechar o comentário, primeiro o asterisco, depois a barra. Isso aqui é um comentário, ok? Começa com barra, asteriscos e fecha com asteriscos barra, certo? Para começarmos o nosso programa, todo programa, a boa conduta de programador diz que devemos começar o nosso programa sempre com dizendo o que esse programa faz, dizendo quem é o autor e a versão, certo? Agora sim podemos começar a dizer a nossa estrutura básica de um programa em C. Todo programa em C deve ser começado inserindo-se nele as bibliotecas ou os arquivos, cabeçalhos que esse programa irá usar. Um arquivo cabeçalho é um arquivo onde tem os protótipos das funções que serão usadas pelo programa. Para inserir um arquivo cabeçalho, um header, né, hashtag ou sustenido, include tudo em minúsculo, include. Aí nós vamos sinal de menor mais, menor que, maior que. E dentro desse sinal nós vamos inserir a nossa biblioteca, certo? A biblioteca padrão de entrada e saída, ela é responsável por receber, entre outras coisas, entrada do teclado e imprimir na tela. É stdio ou io.h, dizendo que esse é um arquivo cabeçalho, certo? std é de standard IO, certo? Standard input output output.h, certo? A outra biblioteca, portanto eu insiro sempre as duas, né? Hashtag include. É importante você sempre escrever, porque você não vai esquecer. Se você só copiar e colar, você não está exercitando seu cérebro. Para você fazer direito, sempre ficar na sua cabeça, você tem que você mesmo escrever, ok? É importante isso. Include, certo? Hashtag include, minúsculo, sinal de menor que, sinal de maior que, e dentro dele standard std lib, certo? Ponto H, ok? Essa é as bibliotecas que eu sempre uso, porque nelas contém várias funções que a gente usa, funções funções matemáticas, funções de entrada e saídas, funções de gerar números aleatórios, muitas coisas tem nessa standard lib, certo? E a outra é para entrada e saída em várias coisas. Depois disso, certo? Veja, um comentário de uma linha, certo? Para comentar em uma linha, você insere duas barras, certo?
Escreve, isso aqui é as nossas cabeçalhos ou bibliotecas. Cabeçalhos. Cabeçalhos ou bibliotecas, como a maioria, todo mundo chama de bibliotecas, né? Mas na realidade são arquivos cabeçalhos, certo? Headers, cabeçalhos. Esse aqui é um comentário de uma linha. Aqui é um comentário de várias linhas, certo? Começa com barra, asteriscos e termina com asteriscos barra. No comentário de uma linha, você insere duas barras e o seu comentário. O nosso compilador vem, chega aqui, vê que isso é um comentário, pula isso. Compila essa linha, código, chega aqui, vê um cabeçalho e ignora. Vem para outra linha, compila, isso é código, certo? Aí, continuando a nossa estrutura básica, todo o programa em C tem essa função, int main, que é a função principal de todo o programa em C, certo? Você escreve int main, int é o inteiro, main principal. Inteiro principal é uma função principal, ou seja, todo o seu código que você for escrever obrigatoriamente tem que estar dentro da função principal, senão não funciona, certo? Você abre e fecha chaves, certo? Aqui todo o código que você escrever tem que estar entre essas dentro dessas chaves, dentro da função principal, certo? Então a estrutura do programa em C é as bibliotecas e a função principal, e essa função ela deve retornar 0 erro, certo? Return zero. Dentro do coisa 0, você vem aqui e depois da linha do comando você insere ponto e vírgula, certo? Isso é padrão, ok? Essa é a estrutura básica de um programa em C. Para quem programa em Windows, certo? É aconselhável colocar essa linha de comando: System, abre e fecha parênteses, abre e fecha apóstrofo, aspas duplas, perdão, e pause, certo? Para que isso? Porque isso é só para o Windows. Vou botar aqui um comentário, certo? Só para o Windows, só para quem usa Windows, ok? Na medida do possível, eu vou dizendo o que é a diferença. Tem uma ou outra diferença no código para o Linux, mas são pouquíssimas, certo? Mas como eu estou usando o Linux, eu vou comentar ele aqui, porque quando o compilador vir, ele vai ignorar essa linha, certo? Mas system é com Y, system, certo? Por que isso? Porque no Windows, quando você compila um programa em Windows, ele vai criar um executável, certo? Aí se você clicar, dar 2 cliques nesse executável, ele vai executar o programa e fecha imediatamente, você não vê nada, né? Se você colocar esse System Pause, ele vai executar o que tiver aqui e vai esperar você teclar um Enter para fechar o programa. No Linux não precisa, porque esses programas ele é executado pelo terminal do Linux. Então o terminal ele não fecha assim, certo? O terminal ele permanece aberto e o programa executou, ficou lá na mensagem, ok? Muito bem.
Essa é a estrutura básica de um programa em C, certo? Como os bons modos do programador diz, o programa em C deve ter uma documentação, deve, no começo do programa deve ser dito o que é esse programa e o que ele faz. Você insere dessa forma um comentário de várias linhas, certo? Aspas, asteriscos, fecha com asteriscos, barra asterisco e fecha com asterisco barra. Isso aqui é só para enfeite, isso aqui dentro, certo? Poderia não ter nada aqui. Esse nosso programa é uma estrutura básica de um programa em linguagem C, tá vendo? Nós fizemos aqui, inserimos as bibliotecas ou arquivos cabeçalhos, certo? E criamos a nossa função principal, int main, para quem usa o Windows, system pause, certo? E isso aqui é obrigatório, return 0, ok? Todo o seu código tem que ser criado aqui dentro dessas chaves, certo? Esse nosso programa, o nosso comentário diz que a estrutura básica do programa é em C, que vai imprimir na tela uma mensagem, certo? O autor Roberto Jesus, a versão 0,1. Para que o nosso programa imprima a mensagem na tela, nós vamos usar uma função dessa biblioteca aqui, stdio.h, certo? Que é a função printf. Quando quisermos imprimir algo na tela, usamos printf. Abrimos e fechamos parênteses, terminamos a linha com ponto e vírgula, certo? O que será impresso na tela vai ser o que estará dentro das aspas duplas. Abre e fecha aspas duplas, e aqui escrevemos o que queremos que o nosso programa imprima na tela, certo? Eu vou... tem uma outra coisa que na linguagem C não aceita caracteres acentuados, certo? Como estamos usando o Linux, o nosso terminal ele aceita. Se escrevermos aqui qualquer coisa acentuada, ele vai imprimir na tela, mas no Linux, no Windows isso não vai acontecer. Mais para frente eu ensinarei como solucionar esse problema. O objetivo dessa aula é só ensinar a estrutura básica de um programa em C, certo? Queremos imprimir na tela, eu vou botar aqui bem-vindos, certo? Ao nosso curso de programação em C, em linguagem C, certo? Vejam que eu coloquei programação aqui com acento, mas nós vamos colocar programa cal, porque se você estiver usando o Windows, vai aparecer uma coisa estranha aqui, certo? Pronto, a nossa estrutura básica está criada, e dentro das chaves da função principal nós escrevemos a nossa linha de código. O que esse programa vai fazer agora de começo, uma coisa muito simples, é imprimir na tela: bem-vindos ao nosso curso de programação em linguagem C. Nós vamos salvar esse arquivo, certo? Estamos lembrando a vocês que estamos usando um simples editor de texto como o bloco de notas no Windows ou o Gedit no Linux. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, certo? Vou colocar
aula aula 1, certo? Agora a extensão, veja, está marcado aqui todos os arquivos de texto, nós temos que botar a nossa extensão. No Windows vocês terão algo aqui embaixo, eu não sei, no bloco não, você tem que botar também, você tem que estar em ponto .c, ok? Que é a extensão de um arquivo de código-fonte na linguagem C. Você bota o nome do arquivo que você quer e ponto .c. Eu vou botar só aula.c, porque quando formos compilar, não precisa botar, é uma coisa bem simples, certo? Aula.c. Nós clicamos em salvar e você vê aqui que na nossa área de trabalho apareceu o nosso arquivo aula.c. E no nosso arquivo você pode ver, veja, que mudou aqui. No bloco de notas eu não sei se isso acontece, faz muito tempo que eu usei o Windows, eu não sei se isso acontece, mas no Gedit ele salva a estrutura como se tivesse uma IDE. Veja que os comentários ficaram de uma cor, certo? Comentários ficaram de uma cor, certo? As nossas bibliotecas ficaram de outra cor, função principal e nossa printf, e dentro da printf de outra cor, certo? Comentário de outra cor, ok? Pronto. Para compilar esse programa, nós vamos abrir em um terminal. Para que não precisemos navegar de pasta em pasta pelo terminal, clicamos com o botão direito, nossa área de trabalho, abrir em um terminal, que ele vai abrir o nosso terminal já dentro da área de trabalho, certo? Nós podemos listar com o comando ls o que tem na nossa área de trabalho. Vocês vão ver aqui que tem aula.c, LibreOffice Write.desktop, são os nossos atalhos que tem aqui, o VLC, certo? E a lixeira não aparece, ok? Para compilar um programa em C, no Linux, tanto no Windows, a diferença do Windows para o Linux é a extensão, só veja. Como você instalou no Windows o CodeBlocks com o GCC, você chama o GCC para compilar, certo? Nós queremos compilar esse arquivo aqui, para que ele imprima na nossa tela a mensagem que nós colocamos no nosso código, certo? Para compilar você tem que chamar o compilador GCC, certo? Que é o nosso compilador. Coloca o nome do arquivo que você quer compilar, no nosso caso aula.c, correto? Esse recurso aqui, -o, é para você definir um nome para o arquivo de saída, ou seja, para o seu executado. No meu caso aqui, eu vou botar aula sem acento, aula pronto, certo? Aula pronto. A diferença do Linux para o Windows aqui já compila, GCC, o arquivo que você quer compilar, -o para definir um nome, certo? Aula pronto. Para o Linux estaria certo. Para o Windows tem que botar .exe, porque ele vai gerar um arquivo executável no Windows. No Linux não precisa isso, certo? Teclamos Enter. Ele deu um erro aqui. Houve um erro. Não é printf, é printf, certo? Vamos abrir de novo o nosso consertar. Foi importante isso acontecer porque
você vê que ele acusa o erro. Aula.c na função principal, certo? Aula.c, um arquivo de declaração, ele deu um erro aqui, certo? Ele diz onde é que está o problema. Aí nós vamos aqui, eu realmente botei print, mas é print, é printf, a função para imprimir é printf, ok? Printf, salvamos, fechamos e vamos compilar. Para compilar, o comando já está pronto, teclinha para cima e volta o comando, damos enter e ele compilou, ok? Veja que gerou o nosso arquivo executável aqui, certo? Aula pronto, certo? Se dermos o comando ls, ele vai aparecer aqui, ó. Cadê? Aula pronto, certo? Para executar um programa compilado em linguagem C, você coloca dentro você tem que estar dentro da página onde está o arquivo. No caso, nós temos aqui da nossa área de trabalho. Vamos colocar um ponto, uma barra, certo? E o nome do meu arquivo, aula pronto, certo? E teclamos enter, certo? Veja a mensagem: bem-vindo ao nosso curso de programação em linguagem C. Aí veja que ele continuou aqui na mesma linha, certo? Continuou o nosso prompt logado aqui, certo? Para resolver isso, nós temos que, no nosso código, colocar um barra invertido N, ok? Barra invertido N quer dizer que ele vai imprimir essa mensagem na tela e vai pular uma linha, certo? Salvando, devemos compilar de novo, certo? Nosso comando aqui. Se compilarmos de novo, o que vai acontecer? Ele vai sobrescrever esse arquivo aqui, ele vai criar um outro e apaga esse. Mas como é o mesmo nome, você nem vai perceber. Veja, aula pronta, pronto, certo? Aí podemos agora executar o nosso programa, certo? Você veja que ele veio aqui, imprimiu a nossa mensagem que nós imprimimos, mandamos ele imprimir, bem-vindos ao nosso curso de programação em linguagem C, e pulou uma linha. Agora o nosso prompt está na linha de baixo, certo? Ok, vendo a diferença aqui? Aqui ele imprimiu antes do barra invertida N, imprimiu e continuou com o nosso prompt na mesma linha. Aqui não, ele veio, imprimiu e o nosso prompt de comando está na linha abaixo, ok? Vou sair aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora. Não vou mais escrever o código, certo? No Code Blocks você vai ver que a diferença é só nós vamos abrir o arquivo open, abrir a open ou ctrl Ctrl O. O nosso arquivo está no nosso desktop, área de trabalho. Você clica nele aqui e abre, certo? Veja, na nossa estrutura ela já é um pouco diferente. Comentários ficam numa cor diferente, a nossa biblioteca fica em verde, certo? O que vamos imprimir fica em azul, certo? O que devemos fazer agora?
compilar o nosso programa. Nós podemos compilar nesse botão aqui ou simplesmente pressionando F9, certo? Veja, eu vou pressionar F9 no meu teclado, você vai ver que ele vai compilar o programa e vai imprimir. Ó. Veja que é o nosso terminal, tá vendo? Nós configuramos ele aqui para abrir o nosso terminal, executar os programas do nosso terminal. Para fechar, basta teclarmos Enter. Agora veja, se nós colocarmos aqui o C cedilha normal e o acentuado e vamos compilar e executar novo. Agora dessa vez eu vou dar aqui, veja, nenhum erro, certo? Veja que no nosso terminal do Linux ele aceita caracteres acentuados, certo? O mesmo não acontece com o Windows. Você no futuro a gente vai aprender a como resolver esse problema, certo? Mas o nosso curso é voltado para o ambiente Linux. O código é o mesmo, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, certo? E veja aqui, você tem quando você compila, ele, se aparecer algum erro, vai aparecer aqui nós, nenhum erro, certo? Ok? A nossa segunda compilação também, a nossa execução também, ok? Nenhum erro. Nós podemos mexer nas configurações do nosso editor de texto aqui em Settings, certo? Editor, ok? Aqui nós podemos dar aqui, ó, comentário normal. Aqui está padrão, certo? É o padrão, ok? Mas nós podemos atribuir cores também. Veja, vamos colocar aqui amarelo, ok? Veja que o nosso comentário agora ficou amarelo. Comentário de várias linhas ficou amarelo, certo? Comentário de uma linha continua azulzinho. Aí clicamos OK e vemos o resultado no nosso Mas é por aí, você vai mexendo e você vai deixando do seu jeito, certo? Então, pessoal, obrigado por assistir o nosso tutorial, a nossa aula em linguagem C. Espere que verão outras e visitem o nosso blog, certo? Essas aulas estarão lá também no nosso blog, certo? Está aqui um comentário, o endereço do nosso blog, certo? O endereço do nosso blog é Roberto de Jesus com 2 S .blogspot.com.br. Ok? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, deixe comentários, façam perguntas, certo? Até mais.